Em maio de 1955, em resposta à entrada da Alemanha Ocidental na OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar formada por todas as repúblicas da União Soviética e outros 7 países na Europa Oriental e Central. A criação do Pacto de Varsóvia consolidou a chamada Cortina de Ferro, que dividiu a Europa em 2 metades durante a Guerra Fria. Mas apesar de ser uma aliança muito poderosa, não resistiu ao desmoronamento da União Soviética, com o Pacto de Varsóvia deixando oficialmente de existir em julho de 1991, 5 meses antes do fim definitivo da União Soviética. Como já referi em outros vídeos aqui no canal, os anos 90 foram tremendamente conturbados para a Rússia, com aquele país chegando muito perto da Guerra Civil em 1993, no âmbito de um contencioso entre o então presidente Boris Yeltsin e o parlamento russo. A grave crise econômica, política e social que abalou a Rússia impediu aquele país de prestar a devida atenção ao que acontecia na Europa Oriental, com isso sendo aproveitado pela OTAN, que em 1999, apenas 8 anos após o desmoronamento soviético, iniciou um rápido e muito agressivo processo de expansão para o leste, aceitando em março de 1999 a entrada da República Tcheca, Hungria e Polônia como membros plenos, e entre 2004 e 2020 a entrada da Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia, Croácia, Montenegro e Macedônia do Norte. Muitos daqueles países fizeram parte do Pacto de Varsóvia, levando o governo russo, a partir do século XXI, a denunciar a OTAN por violação de um suposto tratado que proibiria a aliança de aceitar novos membros que tivessem feito parte do Pacto de Varsóvia. Mas afinal, que tratado é esse que a Rússia fala tanto? Para entendermos isso, temos que recuar até fevereiro de 1990, quando o então secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, encontrou-se com o líder soviético Mikhail Gorbachev. O objetivo daquele encontro era discutir o papel da Alemanha unificada na OTAN, com o secretário Baker dizendo para Gorbachev que após a entrada da Alemanha unificada na OTAN, a aliança não iria se expandir nem 1 centímetro sequer em direção às fronteiras da Rússia, com Gorbachev dizendo também naquela reunião que, de fato, qualquer extensão da jurisdição da OTAN em direção ao leste europeu seria inaceitável. O grande problema é que, como o próprio Gorbachev reconheceu anos depois, aquela troca de palavras não avançou para uma negociação oficial. O que significa que, apesar dos Estados Unidos terem dito em fevereiro de 1990 que a OTAN não iria se expandir em direção às fronteiras da Rússia, nenhum acordo, tratado ou intenção foi oficialmente assinado entre os Estados Unidos e a Rússia em nenhum momento. O presidente que melhor se aproveitou desse limbo jurídico foi Bill Clinton, que apesar de ter um bom relacionamento pessoal com o presidente russo Boris Yeltsin, aproveitou-se da precária situação russa nos anos 90 e da ausência de um instrumento legal proibindo a OTAN de se expandir pelo leste europeu, patrocinando pessoalmente a expansão rápida da aliança por países que antes eram membros plenos do Pacto de Varsóvia. A Rússia, principalmente o presidente russo Vladimir Putin, alega que apesar de não haver um tratado específico da OTAN proibindo a aliança de se expandir pelo leste, outros tratados, como a Carta de Paris, assinada em novembro de 1990, e a redefinição em 1995 da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, deveriam atuar como limitadores do avanço da aliança em direção às fronteiras russas. No entanto, como a própria OSCE admite, o seu objetivo não é o de interferir em questões estratégicas internas de cada país, mas sim o de policiar e garantir eleições livres, estabelecer critérios para o controle de armas, assegurar os direitos humanos e a liberdade de imprensa nos países signatários. Isso mostra que, de fato, não há um tratado oficial proibindo a expansão da OTAN pelo leste europeu, com os Estados Unidos se aproveitando de um momento crítico de fraqueza da Rússia pós-soviética nos anos 90 para aproximar a aliança das fronteiras russas. Um movimento que levou a aliança literalmente às portas da Rússia e com um apetite voraz para avançar ainda mais, principalmente pela Ucrânia, o que tem gerado toda aquela grave tensão que se vive naquela região.